Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa muito importante para despertar sua fé. Primeiramente, existe dois tipos de fé. Existe dois tipos de fé que praticamos: a fé para conquistar e a fé para obedecer a palavra de Deus. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Quer dizer, entre essas duas fés? A fé para conquistar, a diferença da fé para conquistar entre a fé para obedecer é que a fé para conquistar, ela é uma fé que qualquer um, até os incrédulos que só conhecem a Deus de ouvir falar, podem ter. Qualquer um pode ter essa fé. Porque a fé para conquistar é uma fé que a pessoa ela quer uma coisa e ela corre atrás. Vamos supor, a pessoa quer ser rica. E ela quer conquistar, corre atrás, ela trabalha, ela abre o seu próprio negócio. E ela passa um tempo, o negócio dela começa a crescer, ela começa a ganhar muito dinheiro, começa a ter uma casa boa. E quando vê, já está morando numa mansão, já tem um carrão, uma limusine, um jatinho particular, ou seja, começa a ficar rica, milionária, uma vida próspera. Isso é fé para conquistar. Quando a pessoa ela conquista, o nome disso é fé. Mas tem muito incrédulo que é rico. Como é que eles ficam ricos tão rápido? Eles ficam pobres, nascem na miséria e ficam ricos. Que nem um exemplo disso. Existem muitos cantores de funk, de rapper que nasceram na miséria. A maioria deles, sem contar esses que já nasceram ricos, a maioria deles nasceu tudo na miséria. Nasceu em comunidade, favela, se você vê a história deles. A maioria deles nasceu em comunidade, nasceu em favela, nasceu pobre. Mas o que acontece? Como é que eles conseguiram deixar a pobreza e conquistar uma vida próspera, poderosa, milionária? Não disso é fé. O que eles quiseram, e eles foram atrás, correram atrás, se dedicaram, lutaram e conquistaram. Isso é fé para conquistar. Mas qual é a fé para obedecer a palavra de Deus? A fé para obedecer a palavra de Deus, para a pessoa praticar, ela precisa realmente querer, ter fé. Porque não é fácil. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer fazer o que Deus pede, o que Jesus pede na palavra dele. Jesus pede. Nem todo mundo quer, nem todo cristão quer. Porque tem muita gente que é cristão, frequenta a igreja, mas não quer obedecer. Às vezes é casado, mas está de olho em outra mulher, está de olho em outro homem. Às vezes Deus pede para perdoar e a pessoa não quer ir. Ou seja, a pessoa ela fica nesse vivendo uma vida, como pode dizer, meio um cristão Raimundo. Já ouviu falar cristão Raimundo? Um pé no mundo, outro na igreja. É um cristão meio mundano. É um cristão que vai para a igreja, mas ele não tem aquela fé para ele. Quando o pastor prega sobre fé para obedecer, quando o pastor fala renunciar ao pecado, largar a vida errada, viver em santidade não é ser perfeito, é obedecer, é largar o pecado. Isso, largar o pecado,
fazer a vontade de Deus. Nem todo cristão quer isso, porque é um desafio o cristão viver em santidade, largar o pecado. Nem todo mundo quer, por causa de um vício, por causa de um desejo. Nem todo mundo quer. Não é fácil. Ninguém diz que vai ser fácil. Vida de cristão não é fácil. Vida de cristão não é fácil. Então, para você obedecer, para você viver aquela palavra, você precisa ter fé para obedecer, porque só quem tem fé para obedecer consegue. Agora, quem não tem essa fé, não consegue. Essa é a diferença. Essa é a diferença desses dois tipos de cristão. Desses dois tipos de cristão. O cristão que tem fé para obedecer e o cristão que tem fé para conquistar. Porque a gente, às vezes, vê testemunho de pessoa que prosperou, que enriqueceu, pessoa que era mendigo, que era pobre, chegou na igreja já pobre e enriqueceu, ficou milionário, conquistou empresa, conquistou isso, conquistou aquilo, e não está mais indo para a igreja. Às vezes vai, mas não está mais indo, não está mais pegando firme. Mas às vezes essa pessoa nem o Espírito Santo tem. Então essa pessoa, ela, porque às vezes Deus está curando, Deus está libertando, ajudando, Deus está trabalhando para que essa pessoa, ou seja, que quando a pessoa, o cristão, ele quer o Espírito Santo, ele não tem, porque ele, é porque Deus ele ainda está curando a pessoa de alguma coisa, libertando a pessoa de alguma coisa, ela está 100% pronta para receber o Espírito Santo. Essa é a realidade. Mas não significa que a pessoa, o fato, mas isso não significa que a pessoa não tem fé para conquistar. Ela tem fé para conquistar. Quer dizer, nem todos têm. Às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, tem fé para obedecer, mas não tem fé para conquistar. Às vezes mora numa casinha pequena, num barraquinho, ou seja, não é rico, não tem uma vida próspera, é pobre, tem uma vida, ou seja, não é, mora numa casinha pequena, quando eu falo casinha pequena, eu falo, às vezes mora no barraco, às vezes, ou seja, então a pessoa, ela às vezes, ela não tem uma vida do que ela sonhou. Ela sonha em ter uma coisa e ela não tem. Então às vezes a gente pede para Deus, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Deus, eu quero ter uma casona, eu quero sair dessa casinha e morar numa casona. Eu quero ser ricão. E por que às vezes Deus não dá? Por que às vezes Deus não prospera essa pessoa, mesmo ela pedindo? Às vezes Deus não dá, porque se essa pessoa às vezes recebe, isso não acontece com todos. Mas com a maioria acontece por quê? Porque às vezes a pessoa, mesmo tendo 50, 40, 70 anos de igreja, não enriquece nunca, mesmo pedindo, orando para Deus, porque mesmo correndo atrás, trabalhando muito, porque tem gente que trabalha a vida toda, tem gente que trabalha desde os 10, dos 5, dos 2 anos e não envelhece, fica idoso, velhinho, se aposenta e não conquista nada. Às vezes só conquista depois da aposentadoria. Às vezes só conquista depois, nos últimos dias de vida. Às vezes nunca conquista. Morre sem conquistar nada. Trabalha a vida toda, trabalha até depois de velho, trabalha até o final da vida. Trabalha do início até o final da vida e não conquista nada. Mesmo sendo um trabalhador, trabalhando, não conquista nada. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, a pessoa não tem fé para conquistar. Mesmo a pessoa sendo de Deus, ela não tem fé para conquistar. Porque a fé dela não está baseada em conquista. Porque ela não. Porque assim, além do trabalho dela, ela poderia fazer uma coisa, né? Porque se ela vê que não está ganhando no trabalho dela, que nem se eu, ela tem que fazer outra coisa, ela tem que correr atrás, fazer uma coisa melhor. Ela não pode ficar só naquilo. Mesmo que o trabalho seja bom, mas se ela não ganhar bem, ela tem que correr atrás de outras coisas, procurar um bom emprego, trabalhar num bom emprego.
viver, trabalhar num bom emprego, fazer coisas melhores. Então, a pessoa precisa ter fé para conquistar. Ter fé para conquistar e obedecer a palavra de Deus. Porque quando a pessoa une essas duas fés, meu caro, arrebenta. Mas agora, quando a pessoa só tem uma das duas fés, é bom também, mas é bom ter as duas fés. Porque isso agrada muito a Deus. Agrada. Mas assim, por que a gente vê tantos incrédulos, endemoniados, que às vezes até macumbeiros, serve o diabo, enriquecendo, prosperando, às vezes mais do que os cristãos? Porque eles têm fé. Eles têm fé para conquistar. Simples assim. Mesmo não crendo, mesmo não tendo o Espírito Santo, eles têm fé. Eles têm fé. Mesmo não sendo convertido, tem fé. Você não precisa ser convertido para ter fé. Você só precisa ter fé, correr atrás e praticar essa fé. Mesmo eles não sabem nem o que é fé, mas eles têm. E praticam, correm atrás e conquistam. Agora, o cristão que obedece a palavra de Deus, ele faz diferença. Ele faz diferença. Porque ele pratica e tem fé para obedecer. Mas agora, quando o cristão ele tem a fé para obedecer e conquistar, porque muitos cristãos, tem aqueles cristãos que entram na igreja pobres, enriquecem, porque correm atrás e permanecem na fé, porque eles têm fé para obedecer e conquistar, simples assim. E Deus continua dando o bom e o melhor para eles. É ter fé, meu caro. Tudo isso é ter fé. Até para ser salvo você precisa ter fé. É só você crer e se batizar, que você está praticando, colocando em prática o que a palavra diz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. No sentido de você precisa ter fé. Ter fé, obedecer. É ter fé. É questão de fé. Não é questão de emoção. Então eu vou ficando por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse foi mais um vídeo de Despertar a Fé. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.